Pergunta que não quer calar é: por que devemos estudar? Foi essa pergunta que eu fiz para Deus umas 200.000 vezes. E faço todos os dias. Então, baseado na minha própria experiência, quero contar para vocês o porquê vocês devem estudar usando esse querido livro de história de amor chamado Bíblia, que todos devem ler, tá bom? É o seguinte, queridinhos. Eu perguntei para Deus o porquê eu deveria estudar e qual é o interesse dele comigo nos meus estudos. Ele me disse o seguinte: Dani, eu sei que o seu sonho é fazer psicologia, mas um dia você entregou sua vida, doce e linda vida pra mim, e você falou assim: Deus, eu vou viver o que você quer que eu viva. Qual a sua vontade pra mim, para os meus estudos? E aí, sabe o que ele me respondeu? Você vai cursar direito. Aí eu, oi, direito? Nossa, que interessante, né? Não gosto disso, Deus. Tô saindo. Aí ele, não, volta aqui. Aí eu, vamos conversar. E aí ele falou, enfim, conversou, me explicou. Deus me deu várias confirmações, gente. Eu não comecei a fazer esse curso do nada, da água pro vinho. Isso tudo foi, tipo assim, foi uns anos orando, né? Foi uns anos buscando isso em Deus, até Deus me confirmar. Eu pedi vários tipos de confirmações e todas as confirmações que eu pedi, Deus deu. Até as que eu não pedi, Ele deu. E até hoje, aonde eu chego, as pessoas falam assim: nossa, você tem uma cara de que faz o curso de direito. Aí, ai, sério, gente. Não queria, né? Mas fazer o quê? Então, assim, em tudo na minha vida eu vejo que é uma confirmação de Deus. Tudo que eu faço, até para gravar um vídeo, até para contar isso para vocês, até para dar esse testemunho na vida de vocês e para afirmar o porquê nós devemos estudar, o porquê que Deus tem tanto interesse que nós possamos estudar, para que a gente se forme, para que a gente busque conhecimento. Essas são as perguntas que eu vou responder para vocês e vou ir dando alguns exemplos da minha própria vida, tá bom? Porque antes de fazer qualquer coisa eu oro e pergunto para Deus se eu posso. E quando ele fala assim, ó, joinha, pode fazer, aí eu faço. Então é o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5, ouça bem e com atenção, se possível, siga aí na tua Bíblia. Está escrito assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Saca só, gente. Quando Deus me deu essa referência, eu tava buscando em Deus. Eu ministro aula para pré-adolescentes de 10 a 12 anos. E eu falei para Deus, eu queria dar uma palavra a respeito de missões, mas Deus estava me puxando muito pro lado de estudos. E eu falei assim, beleza, então vamos dar uma palavra sobre estudos, mas eu quero que você me prove por que a gente tem que estudar. Primeiro, tem uma referência na Bíblia, na qual eu não me lembro agora qual que é o endereço dela, que fala assim que o meu povo perece por falta de conhecimento. Deus começou a falar comigo em cima disso. Deus falou assim, sabe por que o meu povo perece por falta de conhecimento? Porque as pessoas na Terra, essa geração principalmente de hoje, essa geração que tem a tecnologia em suas mãos, que quer as coisas, um clique e abre o universo para ela, é uma geração preguiçosa, uma geração que não gosta de ler, uma geração que não tem paciência para coisas longas, é uma geração que quer tudo para agora, é uma geração imediatista. Beleza, e ele falou assim... O que eu tô querendo dizer para você em 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao 5? Que se você, Daniela, e você, geração, essa nova geração, essa geração de jovens, essa geração de crianças e de adolescentes, se vocês não estudarem, daqui um tempo, você que se diz cristão, não é que... Gente,
Olha, escuta isso. A Bíblia, eu creio fielmente, entendeu? Que a Bíblia não vai ser proibida no Brasil, jamais, entendeu? Devido à nossa Constituição, ao Brasil ser um país muito laico, muito aberto. Então, eu não creio que vai chegar esse dia da Bíblia ser proibida. Mas eu creio sim naquilo que está escrito aqui em 2 Timóteo capítulo 4, onde diz que vai chegar um tempo que as pessoas não vão ter paciência mais para ouvir a Bíblia, para ler Bíblia. As pessoas hoje elas não têm interesse sobre a Bíblia. São pouquíssimas as pessoas que almejam ler, conhecer, saber no profundo o que significa cada palavra, o que significa cada letra. E daí eu acredito muito, sabe, que a gente não vai chegar nesse tempo, mas que a gente já está nesse tempo em que as pessoas não querem mais ouvir a respeito de Deus, em que as pessoas elas estão cansadas, estão saturadas devido a frustrações com as igrejas, devido a frustrações com pessoas que se diziam cristãs e se mostraram outras pessoas, sabe, ou pessoas que não são cristãs, mas que diziam ter uma paixão louca por Deus, que diziam servir a Deus e com as suas atitudes provaram completamente o contrário, envergonhando assim o nome de Deus e fazendo com que Deus fosse rejeitado e discriminado na nossa geração. Então, nós estamos nesse tempo onde as pessoas não gostam de estudar, onde as pessoas não gostam de ler, onde as pessoas não têm interesse nenhum sobre isso. Mas o que Deus está dizendo? Que vai chegar um tempo em que essas pessoas vão sentir coceira nos ouvidos e elas vão começar a levantar mestres para si mesmos. Ou seja, elas vão levantar... Quem você acha que vai ser os mestres? Vai ser as pessoas que não estudam? Não, queridos, vão ser a pessoa que tem conhecimento. Quando a Bíblia fala que o meu povo perece por falta de conhecimento, não é só sobre conhecimento sobre a palavra de Deus, é sobre conhecimento de geografia, história, ciência, biologia, química, matemática, português, qualquer coisa. Entendeu? Qualquer matéria sobre o curso na faculdade que você faz, seja medicina, seja administração, contabilidade, seja educação física, odontologia, enfim, o curso que você fizer, você precisa fazer esse curso com 100% de excelência, entendeu? Porque quando você se dedicar 100% àquilo que Deus chamou você para fazer, aquilo que Deus te direcionou para fazer, você vai alcançar lugares na sociedade que outras pessoas não vão, sabe? Hoje a gente tem carência, as pessoas têm carência de ouvir sobre Deus, mas elas não têm paciência de sentar, assistir um vídeo, sentar e ler a Bíblia. E você acha como que daqui a um tempo a palavra de Deus vai ser liberada, cara? A palavra de Deus vai ser liberada da seguinte forma, foi assim que Deus me disse. Vocês formados, ou às vezes não formados, mas você que tem muito conhecimento, você que lê, você que busca, que sabe, que você domina um determinado assunto. Essas pessoas vão buscar você na sua profissão, vão buscar você dentro do seu conhecimento. E elas vão levantar você naquele lugar para falar para elas sobre aquilo que você sabe em conhecimento natural. E você precisa nós vamos precisar ter um domínio da palavra de Deus e um domínio daquilo que nós aprendemos na nossa vida acadêmica. Porque se nós dominarmos os dois assuntos, daqui a um tempo essa vai ser a maneira de falar de Deus. Você vai estar falando sobre as leis, e enquanto você estiver falando sobre as leis, o Espírito Santo vai estar sondando o coração das pessoas que vão estar te ouvindo, e no final, aquela pessoa na qual Deus deseja alcançar naquele momento, ela simplesmente vai chegar em você e vai falar: cara, você estava falando sobre lei tal, mas eu entendi que o que você estava falando era sobre o Espírito Santo, era sobre Jesus, e eu quero aceitar o Jesus que você serve. Então, esse vai ser o nosso lema daqui a uns tempos, entendeu? Daqui a alguns dias, né? Eu creio que talvez a gente já esteja nisso, já esteja vivendo isso, sabe? As pessoas precisam entender, nós precisamos entender que se nós perecemos por falta de conhecimento, é porque nós não buscamos, é porque nós não lemos, sabe? Deus está sempre disponível para nos dar sabedoria, para nos proporcionar conhecimento. Mas por que Ele não nos dá isso? Por que Ele não nos proporciona isso? Justamente porque a gente tem preguiça, porque a gente é relaxado, porque a gente pergunta para Deus o que a gente deve fazer, Ele fala e a gente não faz, sabe? A parte de Deus, Deus faz, que é te direcionar e te dizer o que você deve cursar, sabe? O que você deve estudar ou o que você não deve estudar.
E a sua parte é estudar isso com excelência. E eu falo isso não me gabando ou dizendo que eu estou estudando com excelência, porque realmente eu não estou. Hoje Deus me deu uma experiência e ele me disse assim, eu tava voltando pra casa, porque eu não quis assistir a minha aula hoje, eu tava voltando pra casa e Deus me falou assim, olha, é o seguinte, ele falou assim, você acha que a sua atitude hoje me agradou ou me desagradou? Eu falei, com certeza te desagradou. Aí ele falou assim, tá, então beleza. E ele ficou em silêncio, eu falei, tá, deixa eu te fazer uma pergunta, Deus. Isso tudo dentro do Uber, eu falei assim, deixa eu fazer uma pergunta, Deus. O que aconteceria se eu não vivesse seu propósito? Aí ele falou assim, você quer a resposta? Eu falei, quero. Ele, você quer só a resposta ou você quer sentir e ter a experiência? Eu falei, quero ter a experiência, né? Claro. Aí ele falou assim, então beleza. E ele falou assim, você tá sentindo suas pernas? Gente, e foi muito louco. Eu não tava sentindo minhas pernas. De verdade, não estava. E o meu cérebro, eu tava dando comando pro meu cérebro pra mexer meus pés. E eu olhei assim pros meus pés não se moviam. Eu estava beliscando na minha perna. Eu não estava sentindo as minhas pernas. E foi me dando um desespero interno, né? Eu querendo gritar dentro do carro, que eu não estava sentindo minhas pernas. E eu falei assim, Deus, você vai me matar aqui. Quero as minhas pernas de volta. Eu falei, por que não estou sentindo as minhas pernas? E ele falou assim, isso, quando você não está sentindo suas pernas, ele falou assim, algo em você deixou de funcionar. Ele falou assim, quando você é criado para algo, tudo que é criado, ela tem uma funcionalidade, entendeu? Ela vai ter algo, ela vai ter que funcionar em algo, como uma lâmpada. Ele falou assim, você vai ao supermercado, compra uma lâmpada, e aquela lâmpada, ela existe. Ela tá ali na sua mão, ela existe. Mas se você não conectar ela ao lugar correto, ao lugar ao qual ela foi destinada, e ligar o interruptor depois de conectada, ela não vai prestar para nada, é só uma lâmpada. Mas quando você coloca ela no lugar e você liga o interruptor e ela brilha, aí ela não só existe, mas ela funciona. Ele falou assim, é assim como a pessoa quando descobre seu propósito, mas se recusa a viver o propósito. Ela existe, mas ela não funciona. E uma pessoa que corresponde a mim, que corresponde ao propósito de vida, ela existe e ela funciona. Então é por isso que você precisa estudar, é por isso que você precisa ter esse desejo no seu coração por estudos. Quando Deus diz aqui quando Jesus diz aqui no versículo 4, eles se recusaram a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente seu ministério. Quando Deus fala de cumprir plenamente o ministério, sabe, de um evangelista, todos nós fomos chamados para evangelização, tá, queridos? Sinto lhes informar. Todos nós somos chamados para isso. E quando Deus disse lá em Mateus 28, 19 e 20, quando ele disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a todas as nações, o ide é para todos, tá, queridos? Então, como eu estava dizendo, fechando parênteses, né? Como eu estava dizendo, então, em tudo nós devemos ser moderados, em tudo nós devemos ter conhecimento. Se você não domina, para fechar, uma frase que Deus me falou foi, se você não domina aquilo que você estuda, se você não domina aquilo que você estuda, o mundo vai dominar você. Aí eu, o que isso quer dizer? E ele falou assim, quer dizer simplesmente uma coisa, se você não busca conhecimento, se você não busca crescer no seu conhecimento, você não vai chegar a lugares altos e vai chegar um tempo em que você vai falar e a sua voz não vai ecoar mais, as pessoas não vão mais te ouvir, seja para falar de mim e seja para não falar de mim. Você vai se tornar uma pessoa muda sem voz. As pessoas não vão querer te dar atenção, mas a partir do momento que você domina a palavra e você domina os seus estudos naturais e você domina o seu conhecimento, tanto o conhecimento natural e o conhecimento espiritual, as pessoas vão começar a ser alcançadas e as pessoas vão te chamar para que você transborde de um conhecimento sobre a vida delas. Uma das pessoas que eu mais admiro para essa área é o Thiago Brunet, porque o Thiago Brunet ele é uma pessoa que ele tem muito conhecimento sobre a palavra de Deus, porém ele também possui muito conhecimento sobre aquilo que é natural. E nisso ele tem instruído uma geração a Cristo.
Então, é isso que nós devemos fazer. Por que você deve estudar? Porque vai chegar um tempo em que você só vai poder falar de Deus se você tiver conhecimento de algo natural, se você tiver domínio daquilo que você estuda, daquilo para qual você foi chamado. Então, ore, pergunte a Deus, Deus, por que eu devo estudar? O que eu tenho que fazer? Quais são os seus planos para mim? Quais são os seus propósitos? Mas esteja disposto a viver esse propósito. Amém? Eu abençoo a sua vida, eu espero que esse vídeo faça algum sentido para você, seja lá o tempo que for, ou seja lá quando você vai assistir esse vídeo, sabe? Eu creio que a palavra do Senhor, ela gera vida, não importa quanto tempo leve para essa palavra ser propagada. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te direcione na sua área acadêmica, que o Senhor te direcione nesse tempo. Nós estamos num tempo de estudar, estamos num tempo de investir naquilo que é conhecimento. Deus dá sabedoria a quem pede. A palavra diz que aquele que pede recebe. Então, se você só não recebe aquilo que você não pede, você só não tem resposta para aquilo que você nunca perguntou para Deus. Então, a partir do momento que você abrir a sua boca e falar, Deus, o que você quer para mim? Ele vai te responder. Ou Deus, o que eu devo estudar? Ele vai te responder. Beleza? É isso aí. Um abraço, fica com Deus. Até a próxima.